Quando o dinheiro falta, o amor é colocado à prova. Muitos casais não se separam por falta de sentimento, mas por excesso de pressão. A escassez financeira invade o lar como um inimigo invisível, tira o sono, destrói o bom humor e transforma pequenas conversas em grandes discussões. E nessa hora, o que o inimigo mais quer é semear divisão, separar o que Deus uniu, colocar um contra o outro como se fossem inimigos, quando na verdade são parceiros de jornada. Mas hoje, nós oramos para que Deus una esse casal de novo, mesmo que a conta bancária esteja zerada, que o amor deles não dependa da abundância, mas da fé, que o nós continue firme, mesmo quando o ter estiver em baixa. Senhor, entra com teu poder neste lar. Tira o foco da escassez e reposiciona os olhos desse casal para a aliança que o Senhor permitiu. Restaura a confiança, o respeito, o apoio mútuo. Que o coração deles volte a se encontrar mesmo sem palavras. Porque quando o Senhor está no centro, a falta não vira fim. Vira ponte para um novo tempo. Por cura emocional nas palavras e atitudes, não é o dinheiro que mais machuca. São as palavras ditas na hora da dor. Quantos casais hoje estão feridos não por traição física, mas por palavras que magoaram mais que facadas. Palavras ditas no calor da crise. Você não faz nada certo. Você só traz problema. Se não fosse por você, minha vida seria diferente. E assim, a escassez entra na alma. O dinheiro é pouco, mas a dor é muito. E a casa, que deveria ser um refúgio, vira um campo de batalha onde o silêncio pesa mais que o grito. Mas Deus é especialista em curar o invisível. Hoje, oramos para que o Senhor toque onde ninguém mais pode tocar. No coração ferido, na alma machucada, na memória dolorida. Que Ele traga bálsamo sobre cada palavra amarga e transforme o rancor em empatia. Que esse casal volte a se olhar com compaixão e não com cobrança. Que o nós volte a ser mais importante que o eu. Senhor, sara cada ferida causada por palavras impensadas. Restaura a leveza no falar, o carinho no tom de voz, a paciência nas atitudes. Porque a verdadeira cura financeira começa na cura emocional. E um casal em paz, mesmo na dificuldade, já é mais rico do que muitos que vivem em guerra com dinheiro. Por sabedoria para decisões financeiras conjuntas. Não adianta ter dinheiro se não houver direção. Muitos casais até recebem recursos, mas perdem tudo por falta de alinhamento. Enquanto um quer guardar, o outro quer gastar. Enquanto um quer pagar as dívidas, o outro se afunda no cartão de crédito. E assim, o dinheiro vai embora. E junto com ele, vai embora a confiança, o planejamento e até o respeito. A Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não. Por isso hoje, oramos para que Deus traga sabedoria sobrenatural para esse casal. Que o Espírito Santo seja o consultor financeiro dessa casa. Que eles aprendam a decidir juntos, a conversar antes de agir, a planejar com propósito. Senhor, silencia a ansiedade, cala o impulso, dá domínio próprio. Ensina esse casal a se escutar, a se respeitar e a construir um plano com tua direção. Que cada decisão financeira seja feita debaixo da tua vontade, com serenidade e visão. Porque onde há acordo, há bênção. E onde há sabedoria, há provisão duradoura. Por libertação de dívidas e ciclos de escassez. Existem dívidas que são mais do que números. São prisões invisíveis. São boletos que tiram o sono. Cartões que sugam a paz. Parcelas que silenciam sorrisos. E o pior, muitos casais entram nesse ciclo e não conseguem mais sair. Vivem pagando juros, tapando buracos, e a vida vira um eterno recomeço. A cada mês, uma promessa de agora vai, e a cada final de mês, mais frustração. Isso não é vida. Isso é opressão financeira. Mas hoje, pela fé, oramos por quebra de ciclos. Que tudo aquilo que vem drenando essa casa seja arrancado pela raiz em nome de Jesus. Que as portas da dívida se fechem e se abram as portas da sabedoria, da estratégia e da liberdade. Senhor, toca nas finanças desse casal. Traz recursos sim, mas antes disso, traz cura.
Cura o desejo de status, o consumismo emocional, os hábitos de compensação. Dá ordem, controle e visão a essa casa. Que cada dívida seja substituída por propósito. E que cada boleto seja pago com dignidade, fruto de um recomeço guiado por ti. Porque não existe cadeia que o teu poder não possa quebrar. E hoje, nós cremos, esse casal vai viver o sabor da liberdade. Por libertação de dívidas e ciclos de escassez, existem dívidas que são mais do que números. São prisões invisíveis. São boletos que tiram o sono, cartões que sugam a paz, parcelas que silenciam sorrisos. E o pior, muitos casais entram nesse ciclo e não conseguem mais sair. Vivem pagando juros, tapando buracos e a vida vira um eterno recomeço. A cada mês uma promessa de agora vai. E a cada final de mês, mais frustração. Isso não é vida. Isso é opressão financeira. Mas hoje, pela fé, oramos por quebra de ciclos. Que tudo aquilo que vem drenando essa casa seja arrancado pela raiz em nome de Jesus. Que as portas da dívida se fechem e se abram as portas da sabedoria, da estratégia e da liberdade. Senhor, toca nas finanças desse casal. Traz recursos, sim, mas antes disso, traz cura. Cura o desejo de status, o consumismo emocional, os hábitos de compensação. Dá ordem, controle e visão a essa casa. Que cada dívida seja substituída por propósito. E que cada boleto seja pago com dignidade, fruto de um recomeço guiado por ti. Porque não existe cadeia que o teu poder não possa quebrar. E hoje, nós cremos. Esse casal vai viver o sabor da liberdade, pela restauração da fé e da esperança no lar. O maior prejuízo de uma crise financeira não é o que falta na conta. É o que falta no coração. Quando a esperança vai embora, a casa esfria. Os sonhos perdem cor. A fé enfraquece. E aquele casal que um dia sonhou junto, agora só sobrevive junto. Sem brilho nos olhos, sem planos na mesa, sem conversa no café. Mas a palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40:31. Hoje, oramos para que essa casa seja reacendida por dentro. Que Deus sopre vida nova nesse relacionamento, mesmo que as contas estejam atrasadas e os sonhos engavetados. Senhor, entra nesse lar agora com tua presença viva. Restaura a fé desse homem. Restaura a esperança dessa mulher. Que eles voltem a sonhar juntos, a sorrir mesmo sem motivo. Que a chama da fé arda mais forte do que a fogueira da crise. E que essa família entenda: quem tem fé, tem saída. Quem tem esperança, tem direção. Porque a escassez pode tentar apagar, mas o Senhor é especialista em reacender. E esse casal vai viver um novo tempo, em nome de Jesus. Por fidelidade a Deus mesmo em tempos difíceis, é fácil confiar quando tudo vai bem. Mas é no aperto que a fidelidade é provada. Muitos casais, quando entram em crise, começam a se afastar de Deus. Param de orar juntos, deixam de ir à igreja, interrompem os dízimos e ofertas, como se o problema fosse Deus e não a falta de direção. Mas é exatamente nesses momentos que a fidelidade espiritual se torna o maior testemunho de fé. Hoje, oramos para que esse casal não abandone o altar. Que eles não deixem que o problema financeiro se transforme em afastamento espiritual. Que eles continuem sendo fiéis, mesmo com pouco, mesmo sem sobra, mesmo que doa. Senhor, fortalece esse casal para que eles não abram mão da tua presença. Que mesmo com contas vencidas, eles mantenham os joelhos dobrados. Que mesmo sem saber de onde virá o socorro, eles continuem olhando para o alto, porque o Senhor honra os fiéis. E antes de mudar a condição da casa, o Senhor prova a fidelidade do coração. Não deixe que o desespero vença a confiança, e que esse casal possa dizer: mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem ter, eu entrego. Mesmo sem entender, eu continuo fiel. Por fidelidade a Deus mesmo em tempos difíceis, é fácil confiar quando tudo vai bem. Mas é no aperto que a fidelidade é provada. Muitos casais, quando entram em crise, começam a se afastar de Deus. Param de orar juntos, deixam de ir à igreja, interrompem os dízimos e ofertas como se o problema fosse Deus e não a falta de direção.
Mas é exatamente nesses momentos que a fidelidade espiritual se torna o maior testemunho de fé. Hoje, oramos para que esse casal não abandone o altar. Que eles não deixem que o problema financeiro se transforme em afastamento espiritual. Que eles continuem sendo fiéis, mesmo com pouco, mesmo sem sobra, mesmo que doa. Senhor, fortalece esse casal para que eles não abram mão da tua presença. Que mesmo com contas vencidas, eles mantenham os joelhos dobrados. Que mesmo sem saber de onde virá o socorro, eles continuem olhando para o alto. Porque o Senhor honra os fiéis. E antes de mudar a condição da casa, o Senhor prova a fidelidade do coração. Não deixe que o desespero vença a confiança. E que esse casal possa dizer: mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem ter, eu entrego. Mesmo sem entender, eu continuo fiel. Por unidade e cumplicidade no meio da crise, a crise financeira pode unir ou separar. Ela pode se tornar um elo de superação ou um abismo de acusações. Quantos casais hoje se enxergam como inimigos e não mais como parceiros? Brigam mais do que conversam, disputam em vez de dividir. Cada um dorme com seu próprio fardo, como se estivessem sozinhos, mesmo debaixo do mesmo teto. Mas a palavra de Deus diz em Eclesiastes 4, 9 e 10: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Hoje, oramos para que esse casal redescubra a força da cumplicidade. Que eles parem de se culpar e comecem a se apoiar. Que eles voltem a dar as mãos e enfrentar o problema juntos. Que cada decisão, cada dor, cada recomeço seja dividido, não em peso, mas em propósito. Senhor, une novamente esses dois corações. Que a escassez não gere separação, mas gere aproximação. Que essa fase difícil seja lembrada no futuro como o tempo em que eles mais cresceram juntos. Fortalece a parceria, a comunicação, o olhar de compreensão. Porque quando há unidade, o inimigo não encontra brecha. E onde dois concordam, o céu se move. Por cura emocional e libertação de mágoas causadas pelas finanças, nem toda ferida aparece nos extratos bancários. Algumas sangram no silêncio do coração. Uma compra feita escondida, uma promessa não cumprida, um empréstimo mal resolvido. E, de repente, nasce uma mágoa. Não se fala, mas se sente. Não se grita, mas se carrega. E o problema financeiro, que deveria ser enfrentado a dois, vira um campo de acusações, de cobranças, de ressentimentos silenciosos. Hoje, oramos para que Deus entre nessas emoções escondidas, que Ele traga à tona o que precisa ser curado, que haja perdão, conversa e libertação entre esse casal. Senhor, toca nas palavras malditas, nos gestos que machucaram, nos silêncios que feriram. Cura o coração dessa esposa, liberta a alma desse marido, que a mágoa não tenha mais lugar, que o orgulho não impeça o recomeço e que a paz volte a ser sentida no olhar, no toque, na presença um do outro. Porque finanças se recuperam, mas um coração ferido, se não for tratado, adoece o casamento inteiro. Hoje, pela fé, declaramos: esse casal será curado por dentro e restaurado por completo, por sabedoria para tomar decisões financeiras em unidade. Um lar sem direção clara vira um barco à deriva. E quando dois remam para lados opostos, ninguém sai do lugar. Muitos casais até têm boa intenção, mas falta sabedoria. Um quer guardar, o outro quer gastar. Um pensa no futuro, o outro vive o agora. E sem perceber, o casal entra num ciclo de decisões que mais confundem do que constroem. Hoje, oramos para que Deus derrame sabedoria sobrenatural sobre esse casal. Não apenas conhecimento técnico, mas discernimento espiritual. Que cada decisão financeira seja tomada com oração, conversa e acordo. Senhor, remove o espírito de divisão e instala o espírito de concordância. Tira o ego da equação e coloca o teu Espírito Santo no centro. Que eles aprendam a ouvir um ao outro e, acima de tudo, ouvir a tua voz. Que não haja mais compras impulsivas, promessas sem base ou investimentos sem direção, mas que tudo o que for decidido seja guiado pelo teu propósito. Porque o casal que decide junto, cresce junto,
E o lar que ouve a Deus não se perde nas escolhas. Pela transformação completa da realidade financeira do casal, chegou a hora de declarar, com fé, aquilo que os olhos ainda não veem, mas que o céu já está movendo. Porque Deus não faz obra pela metade. Ele não apenas consola no meio da crise, ele transforma a realidade. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, que fez o azeite da viúva não faltar, que enviou maná no deserto, ainda hoje age com poder. Hoje, oramos para que esse casal experimente uma reviravolta divina na vida financeira. Não por sorte, mas por promessa. Não por mágica, mas por princípio. Senhor, abre portas onde parece não haver saída. Traz ideias, conexões, clientes, contratos, estratégias. Libera oportunidades e desfaz amarras. Faz surgir fontes inesperadas e multiplica os recursos que já estão nas mãos desse casal. Que esse lar entre em uma nova estação, de controle no lugar do caos, de provisão no lugar da escassez, de testemunho no lugar do lamento. E quando perguntarem como tudo mudou, eles dirão com lágrimas nos olhos: foi Deus, só Deus, porque essa casa será referência de restauração. Esse casal será resposta de oração. E a abundância virá, não só para eles, mas para abençoar muitos outros. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me uno em espírito a esse casal que orou com fé, que abriu o coração diante da Tua presença e entregou suas dores, suas lutas e seus sonhos no Teu altar. Deus, eu clamo agora, visita esse lar com paz. Renova o ânimo, fortalece o amor, restaura o diálogo e derrama sabedoria sobre cada decisão. Que esse casal veja a Tua mão agindo de forma clara e poderosa nas finanças, na mente, no coração e no relacionamento. Tira todo o peso, toda a culpa, toda a angústia. E planta, Senhor, uma nova semente de esperança, de equilíbrio e de prosperidade. Não só material, mas emocional e espiritual. Que esse lar volte a sorrir. Que eles olhem um para o outro com ternura e respeito. E que cada conquista, cada vitória, cada avanço, seja testemunho vivo da Tua fidelidade. Abençoa esse casal em nome de Jesus. Que a partir de hoje, eles caminhem não mais sozinhos ou perdidos, mas de mãos dadas, contigo à frente, guiando cada passo, cada escolha e cada recomeço. Amém. E se essa oração falou com você, se esse vídeo trouxe alívio, direção ou despertou algo aí dentro do seu coração, então faça parte dessa corrente de fé que está alcançando milhares de lares. Se inscreva agora no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma oração e nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. Deixa o like, porque isso ajuda a mensagem a alcançar mais vidas. Comenta aqui embaixo: eu e minha casa seremos restaurados. E compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Manda no grupo da família, no WhatsApp, porque alguém que você ama pode estar precisando exatamente dessa palavra. Aqui, a gente não prega a placa de igreja. A gente prega a palavra que transforma. Nos vemos amanhã para mais um momento de oração. Fica com Deus. Um abraço abençoado.